A gente chamou a mesa de por uma sonora primavera, né, para rebater o silêncio da primavera vislumbrado pela Raquel na década de 60. Raquel Castro, e sua contribuição feita os embates ocidentais do nosso tempo, que não são poucos, né? A nossa convidada é a professora Larissa Bombardi, da Geografia, possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Geografia Humana, e é professora com ênfase em Geografia Agrária. Nos últimos 5 anos tem se dedicado ao estudo do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira e sua conexão com a mundialização do capital. No pós-doutorado na Escócia, envolveu o projeto Brasil e União Europeia, a agricultura mundializada e a dialética do uso de agrotóxicos, diferenças, restrições e impactos das commodities brasileiras no mercado europeu. Resultando no Atlas, Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil, condições com a União Europeia. Foi convidado para apresentar essa publicação, o Atlas, e relacionar com o trabalho da bióloga estadunidense Raquel Castro, que faleceu em 64, e seu livro Primavera Silenciosa, fazendo essas conexões com vários campos, né? Do estado atual ambiental e agronômico, digamos, do país. Esta é mais uma atividade da Semana do Meio Ambiente, organizada pela COSMA, Comissão de Organização da Semana do Meio Ambiente, em parceria com a SESEX e demais coletivos. A Comissão Ambiental da Biologia Cambil, o que mais? Thaís Matão, a Bio Júnior, participou da semana, e a CPPA, Comissão de Políticas Públicas Ambientais. Esqueci alguém? A oficina de cosméticos, se não me engano? A Chile. Então, tivemos algumas atividades aí, como está ali. Hoje é o penúltimo dia, e amanhã teremos uma oficina de argila, a entrega de encomendas da Quinta Orgânica, com o Vitor, e essa atividade do desmonte do Ministério do Meio Ambiente da CPPA, Comissão de Políticas Públicas Ambientais, aqui de Rio. Aí uma breve contextualização de quem foi Raquel Castro, para quem não se conhece. O seu livro permite diversas conexões: meio ambiente, agroecologia, feminismo e educação científica. Por isso eu achei tão importante trazer esse assunto vinculado com as ideias, com o trabalho da Larissa. Embora tenhamos outros grandes exemplos de mulheres combatentes nesse campo, tais como a brasileira Ana Primavera e a indiana Vandana Shiva, sua biografia provoca inúmeros temas que cremos relevantes entre os novos e velhos estudantes da biologia, assim como o público em geral, o que tange ao meio ambiente e à soberania alimentar. Seu bombástico livro Primavera Silenciosa, em 62, provocou uma enorme revolução por trazer à tona assuntos impensáveis na época, mas ainda extremamente atuais. Por um lado, nos breves resumos da introdução do pós-fácil do livro, temos ciências exatas e duras, a Revolução Verde e Industrial, câncer, agrotóxicos, machismo, especialização, irresponsabilidade científica e governamental, progresso tecnológico, ignorância, cobiça, negligência e arrogância. Por outro, ciências biológicas, saúde humana e ambiental, ecologia do corpo humano, militância e ambientalismo, políticas públicas e ambientais, cidadania, direitos humanos e dos demais seres vivos, feminismo, popularização da ciência e da comunicação, interdependência, interdisciplinaridade, epistemologia, admiração e humildade, etc. São várias palavras-chave que eu fui catando aí, principalmente dessa abertura e fechamento do livro, que não é dela, é da Larissa, da Linda Ler e de Caruso. E um breve resumo sobre ela. Trabalhando inicialmente como bióloga marinha, passou também a se utilizar de seus dons de escrita para publicar livros de divulgação científica. Under the Sea Wind, O Mar que Nos Cerca, The Edge of the Sea, além de citar Silent Spring, buscando, segundo sua introdutora, Linda Ler, conhecer a natureza por uma perspectiva não humana, transmitindo sua afinidade com outras formas de vida. Seu estilo lírico e poético, associado aos conhecimentos científicos,
a levar a ser conhecida como a principal escritora de ciências dos Estados Unidos. De acordo com a Lea, Carson insistiu que o papel do especialista precisava ser limitado pelo acesso democrático, que é difícil de formular e que é difícil formular políticas públicas em casos que a obrigação do governo de proteger é atenuada pela natureza da própria ciência. Então, a relação política, economia e ciência, uma implicação bem interessante e problemática, conflituosa até hoje. Inclusive, sobre o feminismo, ela assinava Carson para esconder que era uma mulher, para ser aceita em decência entre seus pais e na mídia, né? Segundo conta esses dois autores que falam sobre ela. Wilson, um famoso zoólogo do pós-fácil, menciona que, além de infundir ao movimento ambientalista uma nova substância e significado, seu livro sintetizou o conhecimento sobre os efeitos dos pesticidas em imagem única, facilmente entendida pela população. A questão da extensão, da divulgação científica. Né? Ele lembra que na época a ecologia quase não tinha prestígio, na década de 60, né? E a biologia de consideração nem existia, estando a cultura científica obcecada pela revolução molecular. Nesta época prevalecia uma ética do progresso ilimitada. A ciência e a tecnologia pareciam infalíveis, enquanto que a ética de Carson parecendo quase antipatriótica, contando histórias de horror, apontou para os riscos do uso indiscriminado de poluentes químicos, a terceira causa da extinção de espécies nos Estados Unidos, atualmente. Segundo este renomado cientista, durante os últimos 40 anos, os Estados Unidos vieram entender que são um dos principais protagonistas na deterioração do meio ambiente global. E é o triste exemplo que dão com sua enorme apropriação per capita de terras produtivas em todo o mundo para o seu consumo, 10 vezes maior do que dos países em desenvolvimento. Para o Wilson, o livro de Carson continua digno de nossa atenção, pois seus exemplos e argumentos são lições atemporais, a serem reexaminados, e porque ajudou a travar a batalha em favor do meio ambiente, que está longe de ter sido ganha, já que continuamos a corroer a pessoa. Com vocês, Alissa, muito obrigado pelo aceite. Finalmente conseguimos aí essa sua presença. Eu uso o microfone ou não precisa? Não, tá. Pra câmera é melhor, mas acho que tá gostoso assim. Bem, obrigada, Paulo. Já fazia tempo que a gente estava querendo fazer essa conversa e não tinha dado certo ainda. Fico honrada com o convite para ainda por cima fazer esse paralelo com o trabalho da Raquel. Eu curti muito a proposta por uma primavera sonora e acho que a possibilidade de sonoro agora está no barulho que a gente pode fazer, porque revisitar, eu reli o livro para a gente poder conversar hoje e foi muito assustador pensar que o que ela tinha dito há 60 anos, em alguns momentos do primeiro capítulo, quase como uma ficção, a gente está vendo realmente acontecer. Então, aquilo que parecia ser um trabalho de ficção, de imaginação, não está acontecendo. Então, eu acho que por uma primavera sonora é bacana para a gente pensar no sentido do barulho que a gente pode fazer. Porque o mundo está se tornando silencioso em função desse uso de agrotóxicos. Então, eu queria ler para vocês pequenos trechos desse primeiro capítulo, das primeiras páginas da Raquel Carson, e aí, depois, ao longo da minha fala, eu quero voltar nestes mesmos trechos. Então, o primeiro capítulo, e antes disso, por que eu digo essa história de uma primavera sonora, penso que é tão pertinente? A minha utopia, e utopia não como sonho, mas como um lugar a ser alcançado, é que a perspectiva da discussão do alimento pode, digamos assim, ter uma potência de revolucionar a forma de pensar a alimentação, a questão agrária, a questão ambiental juntas. Eu sempre parto do princípio que a questão ambiental ela é sempre social. Nunca a gente tem uma questão ambiental que seja ambiental, isso não existe, toda questão ambiental é social. E isso tem a ver, eu reli também recentemente um trecho do Marx, da acumulação primitiva, e revisitei no Marx os lugares que eu vivi na Escócia. O Paulo falou para vocês, esse atlas
deixei no carro, aqui o exemplar impresso, mas esse que está aqui, depois eu passo o link para vocês também, ele está disponível para download. Ele foi resultado de um pós-doutorado que eu fiz na Escócia, na Universidade Strathclyde, e vivi lá num vilarejo incrível com a minha família e os carneiros tomando conta dos campos, e foi muito curioso ver a acumulação primitiva e ver o Marx descrevendo justamente os lugares que eu tinha vivido. Mas por que eu estou falando isso? Porque no momento da acumulação primitiva havia uma expulsão desse campesinato, era uma expulsão física. E agora a gente está vendo uma expulsão química dos camponeses, dos indígenas, etc. Então, trazendo esse gancho para pensar, toda a questão ambiental ela é, por princípio, uma questão social. Não há questão ambiental, digamos assim, não com alguma magnitude pré-capitalista. A questão ambiental ela surge com o capitalismo. Então, trazer a reflexão da Raquel Carson é muito pertinente, e pensar essa primavera sonora é só com o barulho que eu penso que a gente pode fazer. A gente tem essa potência. Eu penso que reler a Raquel foi quase um sopro, 60 anos depois, e a gente está vendo quase que uma profecia se concretizar a partir dessa década que inicia o ano que vem. Né? O câncer provavelmente será a principal causa de morte no Brasil. Acho que vocês devem estar acompanhando os números sempre em crescimento. Tem propaganda no rádio de centro oncológico, então vocês já têm escutado, é muito assustador. Se faz sentido fazer propaganda no rádio, venha conhecer o centro oncológico do Hospital São Camilo. Eu falo, não, obrigado. Mas tem, no Mato Grosso, em Cuiabá, chega no aeroporto de Cuiabá, um stand gigante desse que atravessa em São Paulo é o Uber, e lá é propaganda de centro oncológico. Então a gente não está brincando, a gente tem visto os dados crescerem de forma assustadora. Tem uma professora de Campinas, a Silvia Brandalize, que mostra isso, o aumento de câncer infantil, infanto-juvenil, e entre jovens adultos, de forma assustadora, e há uma correlação evidente com isso. E a Raquel, e é curioso ler como ela escreve, porque não há literatura científica, assim, na forma como a gente conhece os textos científicos. É um texto muito solto, quase literário. Só que aquilo que parece algo solto literário, uma profecia do Apocalipse, na verdade a gente está vendo acontecer. Então, muito duro de ver que há 60 anos ela, corajosamente, mulher, levantando essa questão. Acho bacana também o Paulo ter trazido esse aspecto. Poxa, é uma mulher, né? O que a condição feminina, o que a perspectiva do arquétipo feminino tem a nos dizer, digamos, sobre a agricultura. No Atlas eu trago um pouco disso, dessa reflexão, e eu penso que esse princípio arquetípico feminino é sempre o princípio da nutrição, digamos assim, é um corpo arquetipicamente, tá bom? Não estou necessariamente falando de pode ter esses arquétipos independentemente do nosso gênero, é bom que a gente consiga lidar com todos eles. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse corpo feminino, que é um corpo arredondado, que potencialmente nutre, potencialmente gere, ele tem consigo um princípio, né? Voltado para dentro, um corpo masculino voltado para fora, reproduzível ao infinito, digamos assim. Toda essa política que a gente conhece de esterilização é uma política de esterilização no corpo feminino. Quantas formas de concepção, de contraconcepção existem, controladas pelas indústrias, são direcionadas para o corpo feminino, mas até que prove o contrário, uma mulher engravida uma vez ao ano, né? Um homem pode engravidar várias mulheres num dia. Então o arquétipo feminino traz consigo essa ideia de uma reprodução ilimitada. E quando a gente está diante de uma forma de agricultura que é monocultura, a gente está diante de um arquétipo masculino extremado, ao passo que quando a gente tem outras formas de agricultura, acho que a agroecologia é uma perspectiva interessante de pensar, a gente tem um balanço entre esses arquétipos, em que a terra não é esterilizada, porque o limite dessa... Qual é, na minha perspectiva, o limite arquetípico até
dessa masculinização da agricultura é a semente, que é conhecida como Terminator, que é proibida ainda, mas que já existe, que já tem tecnologia, uma semente que não é semente, né? É um avesso, não sei o que é aquilo, né? Porque o princípio da semente é a potência de gerar vida e a gente tem uma semente que termina em si, encerra em si mesmo. Então, bacana, a Raquel, enfim, uma mulher pensando isso há 60 anos nos Estados Unidos. Então, é em si revolucionário. Então, eu vou ler com vocês pequenos trechos das 2 primeiras páginas do primeiro capítulo e depois eu volto neles ao longo da minha fala, porque acho que faz muito sentido. Ela começa, o primeiro capítulo se chama Uma Fábula para o Amanhã. E ela diz assim, as 2 primeiras linhas: era uma vez uma cidade no coração dos Estados Unidos, onde todos os seres vivos pareciam estar em harmonia com o seu ambiente. Daí vem lá todo um desdobramento disso e ela vai para o seguinte: então, uma estranha praga se infiltrou naquela região e tudo começou a mudar. Algum tipo de feitiço maléfico se instalou na comunidade. Misteriosas doenças atacaram as galinhas, o gado e os carneiros adoeceram e morreram, por toda a parte pairava a sombra da morte. Os fazendeiros falavam de muitas doenças em sua família. Na cidade, os médicos ficavam cada vez mais intrigados com os novos tipos de doenças que apareciam entre seus pacientes. Houve muitas mortes súbitas e não explicadas, não apenas entre adultos, mas também entre crianças, subitamente acometidas pela doença enquanto brincavam e morriam em poucas horas. Quero indicar um filme que se chama Em Breve em Vossos Pratos, é um documentário, não sei se vocês conhecem, dirigido por um documentarista francês que se chama Paul Moreira. Mas essa Em Breve em Vossos Pratos é uma tradução para o português do Portugal. O roteiro é o seguinte: um sujeito criador de porcos na Dinamarca começa a identificar uma diarreia recorrente nos porcos e aí sugere para os funcionários: vamos parar de oferecer ração feita com soja transgênica importada da Argentina, vamos dar soja convencional não transgênica. Então, a diarreia cessa, mas o documentário ele vai além, porque ele vai mostrar os porcos com má formação fetal, alimentados com essa soja transgênica, e o mesmo tipo de má formação fetal nas crianças, nas áreas próximas aos cultivos de soja na Argentina. E daí vai. Aí o documentário segue, é muito impressionante, muito impactante. Não assistam hoje, que é Dia dos Namorados, sábado à noite, não recomendo, mas recomendo assistir, duro. E mostra também o lobby das indústrias junto ao Parlamento Europeu. Muito interessante. Então, isso que ela está falando de coisas inimagináveis, elas acontecem, inclusive com seres humanos. Já vou dar um outro exemplo. Tem uma moça chamada Ada Pontes, que fez o mestrado dela na Universidade Federal do Ceará, orientado pela Raquel Rigoto, e ela estudou puberdade precoce em crianças na Chapada do Apodi. Chapada do Apodi é sudeste do Ceará, e é uma área de irrigação e cultivo intensivo de frutas para exportação e para o mercado do centro-sul do país. E ela estudou essas crianças com puberdade precoce e no início, quando a gente imagina caso de puberdade precoce, em geral a gente pensa, são meninas menstruando aos 8, 9 anos. Não era isso. E é puberdade precoce nesse caso. São meninas com 2 anos, bebês de 2 anos com mamas e pelos pubianos. Então, é disso que a gente está falando. Então, isso que a Raquel Carson está escrevendo como fábula, na verdade, a dureza é que isso está acontecendo. Já acontecia, né? Porque ela foi estudar o exemplo do DDT, já tinha vários desdobramentos do uso do DDT e outras substâncias que, inclusive, a gente continua hoje. Eu vou querer voltar nelas para insistir com vocês. Quanto, olha, a Raquel Carson já estava falando disso há 60 anos atrás. Aí ela continua: havia uma estranha quietude. Os pássaros, por exemplo, para onde tinham ido? Muitas pessoas falavam deles, confusas e inquietas. Os alimentadores de pássaros nos quintais estavam desertos. Os poucos pássaros que se viam estavam moribundos, tremiam violentamente e não conseguiam voar. Era uma primavera sem vozes. Nas manhãs que outrora palpitavam com um coro de pinta-roxos, tordos, pombas, gaios, carriças e diversas vozes de pássaros, agora não havia nenhum som. Apenas o silêncio pairava sobre os campos, bosques e pântanos. Nas fazendas as galinhas chocavam, mas os pintinhos não nasciam. Os fazendeiros se queixavam de que não conseguiam criar porcos, as ninhadas eram pequenas e os filhotes sobreviviam apenas uns poucos dias.
Eu mesma via anos atrás, 15, 20 anos atrás, porcos assim, não era incomum porcos com 5 pernas, que é o que tem acontecido com os sapos no Pantanal. O Pantanal agora está recebendo toda essa carga de agrotóxico da produção de soja que está nas cabeceiras dos rios que alimentam o Pantanal. Então, tem um professor da Federal do Mato Grosso chamado Vanderlei Pignatti, Pignatti, o pessoal fala, que estuda isso, que orientou diversos trabalhos nesse sentido, com sapos, com tartarugas, enfim, com uma infinidade de animais com diversas malformações em função dessa exposição aos agrotóxicos. E ela continua, as macieiras estavam florescendo, mas não havia abelhas zumbindo ao redor das flores, portanto não havia polinização e não haveria frutos. A gente está lidando justamente com a questão das abelhas. Milhões de abelhas mortas. No Paraná teve um escândalo esse mês, justamente em função, agora eu já não me lembro qual é a casa dos milhões, mas milhões de abelhas mortas. E as abelhas a gente sabe em função da atividade econômica que envolve. Mas vocês, mais do que, como biólogos, mais do que eu, sabem que essas abelhas estão morrendo, os outros insetos também estão, então todos os polinizadores também. As margens das estradas antes tão atraentes estavam agora cobertas por uma vegetação seca e amarronzada, como se houvesse sido varrida pelo fogo. É o glifosato, né? O glifosato ele é utilizado também como um dissecante. Também estavam em silêncio, desertas de tudo que fosse vivo. Mesmo os rios estavam agora sem vida. Os pescadores amadores não mais o visitavam, pois todos os peixes haviam morrido. Nas calhas por baixo dos beirais e entre as telhas dos telhados, um pó branco granuloso ainda se acumulava em alguns pontos. Algumas semanas antes, ele caíra como neve sobre os telhados, os gramados, os campos e os rios. Bem, esse pó branco, depois eu até ia escolher um trecho para ler para vocês, mas numa das audiências públicas feitas na Chapada do Apodi, uma camponesa relata justamente isso. Olha, parecia que estava nevando. O pó branco veio, a pulverização aérea caiu, minhas galinhas morreram, a gente não conseguia ver a torre da igreja. Imagina, um vilarejo pequeno, em Limoeiro do Norte, sudeste do Ceará, e a pulverização aérea descendo por cima das áreas de habitação. Então, isso que a Raquel está falando, uma fábula para o amanhã é hoje. O amanhã já era, né? Isso já aconteceu, isso está acontecendo. Então, daí agora eu queria mostrar um pouco do Atlas, que tem várias imagens, e em algum momento eu volto para cá, para esse trecho da Raquel, para a gente ver o quanto isso conversa com o trabalho dela. Essa é a capa do Atlas. Então, ele primeiro foi editado em português, foi lançado em 2017 aqui na USP, e está disponível em português no meu blog, eu dou o endereço para vocês depois. Essa versão é em inglês, está disponível no site da Biblioteca Digital da USP. Gostei desse laser analógico. Uma vez. Tão simples, né? Demais. E sem pilha, né? Fantástico. Simplicidade resolve um monte de coisa. Bem, então, essa é a capa do Atlas, Geografia dos Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Bem, eu vou contextualizar o Brasil, né? Estados Unidos e Brasil, acho que volta uma aqui para vocês não olharem isso ainda, porque dispersa, daqui a pouco a gente olha. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, a gente reveza com os Estados Unidos desde 2008 essa primeira posição. Então, no primeiro momento parece que temos a mesma inserção da economia mundial. Poxa, os Estados Unidos também é um grande produtor agrícola, mas só que nos Estados Unidos a produção agrícola e pecuária não chega a 10% do PIB. Então não nos enganemos achando que há uma correlação direta entre o que significa agricultura no Brasil e nos Estados Unidos, porque não é isso. A gente tem se inserido de forma extremamente subalterna nessa economia mundializada, exportando produtos primários. Dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária, 2 são minerários, minério de ferro e petróleo, e o último, não lembro qual é. Mas enfim, 9 entre os 10 são esse drama que a gente vive hoje na inserção do Brasil na economia mundial, exportando commodities. A gente vinha até o início dos anos 2000 com uma importância maior
das exportações de produtos industrializados, em 2009 e 2010 a gente inverteu a nossa pauta. Então, a nossa economia hoje, ela está baseada na exportação de commodities. E aí, quando a gente fala em commodity, por isso, de novo, eu volto naquele princípio feminino da questão do alimento. O alimento enquanto valor de uso é o alimento da potência da nutrição humana, é o alimento que nos nutre, é o alimento que nos conecta com o planeta. E quando a gente está falando hoje de produção agrícola mundial, a gente não necessariamente está falando em alimento. A gente está falando de commodity e a gente está falando de agroenergia. O que é commodity? Commodity em inglês é mercadoria, a palavra em inglês para mercadoria, mas commodity é uma expressão utilizada em economia para designar produtos que são comercializados internacionalmente, padronizados internacionalmente, que podem ser comercializados na bolsa de mercadoria e futuros, quer dizer, a gente pode comprar uma safra de soja antes mesmo dela ter sido plantada, e são produtos que podem ser estocados sem perder grande parte de suas propriedades. Então, o Brasil, nessa ideia de que é um grande produtor de alimentos, na verdade ele é um grande produtor de agroenergia e de commodities. São coisas que são uma transmutação do alimento enquanto valor de uso para algo quase que exclusivamente como valor de troca. Pouco importa para quem está comercializando na bolsa de mercadoria e futuro se está vendendo minério de ferro, soja ou o que for. Então perde o sentido de alimento e vira uma outra coisa nessa economia mundializada. Então vamos lá. E o Brasil hoje é um dos principais exportadores de soja, açúcar, o etanol feito da cana, porque o etanol feito do milho é os Estados Unidos, café, suco de laranja, tabaco, milho, carne bovina, carne de frango, acrescentaria ainda papel e celulose, tinha mais alguma coisa que está aí que é importante, e carne suína. Embora uma parte da produção de soja fique no Brasil, ela é também para alimentar a nossa produção de frango. O Brasil é o maior exportador mundial de frango e um grande exportador mundial de carne suína. Acho que vocês sabem, tem uma conta, aliás, um trabalho muito bonito de um veterinário que acho que vocês gostariam de ler. O sobrenome dele é Negrão, não me lembro o nome, mas depois eu posso localizar e dar para vocês. Ele é veterinário de formação e depois foi para a filosofia discutir questão de ética animal e trabalhou com essa questão de criatório de porcos e de frango no oeste de Santa Catarina, discutindo essa questão. E ele tem uma conta que eu não sei se é dele, mas eu li nele, que para converter, talvez vocês saibam, mas para termos 1 kg de carne de frango é necessário 2 kg de cereal. E para cada quilo de cereal, 1.000 litros de água. Então depois a gente vai fazendo as contas de quanto o Brasil exporta em volume de água também. E porco, acho que frango são 2 kg de cereais para serem convertidos em 1 kg de frango, e porco são 3, ou ao contrário, enfim, mas 2 e 3 quilos. Então, na verdade, uma parte dessa produção de soja fica no país para ser convertida em frango e porco, que também depois vai fazer parte desse movimento de exportação brasileiro. Vamos lá. Bem, essa escolha do país, esse projeto de nação, não sei se a gente pode chamar que é um projeto de nação, mas enfim, é um pacto de nação. Pacto de nação dá para dizer que seja, embora eu pense que nenhum de nós aqui compactuamos com esse pacto, mas ele existe. Eu penso que no Brasil não resolveu a lição de casa básica, que teria sido tocar na questão agrária, na questão da terra, da propriedade privada da terra, seja no campo, seja na cidade. Na verdade, grande parte das mazelas, tanto urbanas quanto rurais, estão vinculadas a gente não ter tocado nessa estrutura da propriedade privada da terra. E o que tem acontecido é que a gente chegou no limite disso. A gente tem uma área ocupada com a Bélgica do Brasil, que equivale a 2 Bélgicas e meia, ou praticamente um Portugal ou uma Escócia, só em eucalipto. Imaginem a sociobiodiversidade de Portugal reduzida só a eucalipto, por exemplo. Aqui o próximo. No caso da cana-de-açúcar, a gente tem 3 Bélgicas e meia em cana, 1,1 Portugal, 1,3 Escócia. E o próximo, soja. Praticamente 11 Bélgicas, 3 Portugais e meio, 4,2 Escócia só em soja. Então, se nós somarmos as áreas de soja, cana e eucalipto no Brasil, a gente tem 5 Portugais e meio. 5 Portugais e meio em soja, cana e eucalipto.
Imagina a miséria que é a gente reduzir uma área no Brasil equivalente a 5 Portugais e meio a 3 produtos. E dá para somar. Eu nem pus o milho, porque o milho ele entra em rotação de cultura com a soja, mas eu posso somar soja, cana e eucalipto, porque a ocupação territorial é excludente entre elas, né? Entre essas culturas. E aí, para ilustrar de outra forma, eu usei o caso da Alemanha, porque uma amiga alemã, o Lacos foi lançado na Alemanha. Há um mês atrás, eu estava lançando o Lacos em Berlim, depois posso contar um pouco para vocês, porque isso é uma coisa muito interessante, depois vou querer apoio, porque a gente vai fazer um seminário internacional aqui na USP, e a ideia é que a gente possa traçar um panorama, uma pauta internacional de uso, discutir uma homogeneização, porque vocês vão ver a disparidade que é o uso no Brasil e na União Europeia. Então, eu peguei o caso da Alemanha, porque essa amiga alemã falou, puxa, mas usar a Bélgica, né? Tá bom, então vamos usar a Alemanha. A gente tem uma Alemanha inteira em soja no Brasil. A Alemanha vale a pena porque é um grande país europeu. Então, imagine. E aí, se a gente somar soja, cana e eucalipto, dá uma Alemanha e meia de soja, cana e eucalipto, em 3 produtos. Então isso é uma escolha, não dá para dizer que não é. É uma escolha. E tem um impacto ambiental e social tremendo que a gente vai ver, que tem a ver com essa escolha. Por que o país resolve escolher destinar uma área igual à Alemanha em cultivo de soja? Como é que se dá esse controle da terra? O poder é esse da propriedade privada da terra, que a gente não discute isso. Acabou a soberania nacional, segurança alimentar, não está em discussão, né? Vê o próximo. E aqui eu tenho as áreas cultivadas com soja, cana, arroz, feijão, trigo e mandioca. Então vejam, a área com soja quase dobrou, de cana-de-açúcar aumentou em 50%, arroz, feijão, trigo e mandioca diminuiu. Feijão e arroz 25% e 30%. A gente importa feijão há 10 anos. O Brasil importa feijão há 10 anos. Vejam, base da alimentação nacional. Eu escolhi os 4 justamente por isso, são considerados os pilares da alimentação nacional na cesta básica brasileira. Imagina o Brasil importar feijão. Vergonha nacional. É uma vergonha. E essa vergonha está justamente vinculada a um projeto de nação que não tem em pauta a questão da segurança alimentar. Nem da soberania. A soberania passou longe, né? Mas nem da segurança alimentar. Tanto é que a gente tem importado feijão. Está caro o feijão, é caro. Chegou a R$10 o quilo. Não sei quanto está agora. Mas enfim, é caríssimo. Próximo. E essa agricultura, como agricultura monocultora, ela demanda um uso muito intensivo de agrotóxicos, e aqui são os dados mais recentes, a gente aumentou em 25% o volume de agrotóxicos nos últimos 5 anos. 25%, um quarto, é muita coisa nos últimos 5 anos. A Raquel Carson tem uma coisa muito interessante sobre a monocultura que vai aparecer na página 26, que ela vai dizer o seguinte: sob condições agrícolas primitivas, o fazendeiro tinha poucos problemas com insetos. Esses problemas aumentaram com a intensificação da agricultura, o emprego de áreas imensas a um único cultivo. Tal sistema de monocultura preparou o terreno para aumentos explosivos nas populações de determinados insetos. A monocultura, acho que vocês sabem também, ela é o avesso. A natureza, ela sobretudo nos trópicos, ela se apresenta extremamente biodiversa. Aqui são os trópicos, que é a região tropical. Umidade e temperatura. Umidade e temperatura é profusão de vida, biomassa e biodiversidade. Então, o que significa impor monocultura, sobretudo, não só, mas sobretudo nos trópicos? Tem um monte de desdobramentos. É adoecer, é uma agricultura que é uma agricultura dependente química. Ela será dependente química porque a monocultura é o avesso da maneira como a natureza se organiza. Tem um texto muito bonito escrito por 2 geógrafos que se chama Modernidade, Tradição e Ruptura, uma da geografia humana e outra da geografia física, uma da geografia agrária e outra da pedologia. E esse texto, elas vão comparar a agricultura de pivô central no Cerrado, agricultura de soja, e a agricultura ribeirinha na Amazônia. E é muito bonito porque elas vão mostrando quanto aquela agricultura consorciada na Amazônia, a agricultura ribeirinha, ela, por exemplo,
ela simula a energia cinética das gotas de água. Eu tive um ano na Escócia, eu nunca vi um toró. Não tem toró. O tamanho das gotas de chuva é outro. Então, o que é uma chuva na Amazônia? O que é uma chuva tropical? Qual é o impacto no solo? Então, como é que é essa chuva quando a gente está diante de uma agricultura toda consorciada, com espécies com tamanhos diferenciados, o impacto é outro. Então, é um texto super bonito e fala exatamente disso. Então, quando você compacta o solo, muda todo o regime físico-químico do próprio solo, a água, e com irrigação a água vai estar no momento que não era para estar, os fungos vão aparecer, entra um fungicida, entrou um adubo químico, vai mudar essa relação diria, bioquímico-física da planta, vocês sabem melhor do que eu, essa planta é potencialmente doente, os insetos virão, enfim. É o pacote, monocultura demanda insumo químico. Então, aquele aumento da soja, sobretudo da soja, mas não só da soja, cana, milho, eucalipto, ele está muito relacionado com esse avanço em termos de volume do uso de agrotóxicos. Esse é um mapa mais recente. Veja a quantidade de agrotóxico por região. Evidentemente que quem mais usa em termos de volume em toneladas é a região centro-oeste, mas a cor da região norte, que é a região amazônica, mostra que o aumento do uso de agrotóxicos foi maior aqui do que nas outras regiões. E isso está vinculado a esse avanço do cultivo de soja, sobretudo de soja, na Amazônia. Não só soja, porque Tocantins também a gente tem muita cana-de-açúcar, tem cultivo de dendê no Pará com muito agrotóxico, também tem isso, que é o tal do óleo de palma, é dendê, com uso intensivo de agrotóxico, com comunidades sofrendo já com casos de câncer também não explicados. Então a gente tem um quadro recente agora de avanço do uso de agrotóxicos na Amazônia. E esse uso de agrotóxicos ele tem um rebatimento direto na saúde da população. Aqui são casos de intoxicação com agrotóxico de uso agrícola. Os números absolutos aparecem nos círculos, quantidade de pessoas que se intoxicaram, e as cores revelam essa relação entre o número de pessoas intoxicadas e o total da população. Então, o Paraná aparece com destaque por dois motivos. Primeiro, porque é um estado que tem uma grande produção agrícola, é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar, é um grande produtor de soja e de trigo, mas também é uma certa capilaridade do serviço de saúde e uma articulação serviço de saúde, universidade, Ministério Público atuando para poder combater os impactos dos agrotóxicos. Enfim, eles são avançados. O Paraná inventou e colocou para funcionar um receituário agronômico eletrônico. Então, todo o receituário agronômico tem que ser eletrônico, então consegue ter os dados por município. Dados de uso de agrotóxico por município, e de alguma forma é um mecanismo de tentar coibir essa coisa de na gaveta já ter todo o receituário pronto. É uma grande facilidade de comprar agrotóxico no Brasil. Dá para comprar até pela internet. Dá para chegar próximo à região do Ceasa e comprar sem receita. É muito fácil comprar agrotóxico. Então o Paraná está despontando nesse sentido de trazer luz a essa questão. Em termos numéricos, o que significa isso? No Brasil, a gente teve entre 2007 e 2014 25 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos, o que dá uma média de 8 por dia. Mas o Ministério da Saúde estima que para cada caso notificado a gente tenha 50 outros não notificados. Então é possível que nesse período, ao invés de 25 mil intoxicações, nós tenhamos tido 1.250.000 pessoas intoxicadas com agrotóxicos. E essas intoxicações que a gente tem informação são intoxicações agudas. Dificilmente a gente tem uma informação de intoxicação crônica, caso de câncer, de malformação fetal, etc., associados à exposição por agrotóxico, porque as doenças crônicas elas são multifatoriais. Além de uma dificuldade dos profissionais de saúde, de falta, por exemplo, eles na medicina e na maior parte dos cursos de medicina, tem a disciplina que se chama toxicologia laboral, é uma disciplina eletiva, para vocês terem uma ideia. Então tem uma dificuldade. Por um lado, uma dificuldade na formação dos próprios profissionais de saúde, e por outro, dependendo da área em que os profissionais estão atuando, há uma coação mesmo, ameaça mesmo
de não correlacionarem a causa da doença, da morte, etc., com esse tipo de exposição. Os dados vão até 2014, não porque o Atlas esteja desatualizado, mas porque o Ministério da Saúde tirou as informações do ar a partir de 2015. A gente está tentando acessar através da lei da transparência, mas não é tão simples. A próxima. Aqui são as circunstâncias que levaram a essas intoxicações. O que mais chama a atenção é o que aparece em vermelho nos gráficos, que são tentativas de suicídio com ingestão de agrotóxicos, pessoas que tentaram se suicidar ingerindo agrotóxicos. Isso aparece com muita importância, 40% dos casos notificados no Brasil são casos de tentativa de suicídio. É lógico que vai aparecer com importância, porque esses casos vão passar pela polícia, pelo hospital, por ambos, mas também a gente tem estudos que mostram uma correlação direta entre a exposição frequente a determinados agrotóxicos e quadros de depressão severa, e a tentativa de suicídio, digamos, é a ponta de uma cadeia dessa exposição frequente. Aí o próximo. Ô Paulo, se estiver desconfortável, se você quiser colocar isso em outro lugar para ficar mudando de... Não. Aqui um mapa só com tentativas de suicídio com uso de agrotóxicos. Vejam, em vermelho são os estados em que isso aparece de forma mais significativa. Não sei explicar para vocês exatamente por quê. Por isso que cartografia é um instrumento interessante que faz a gente fazer perguntas para a realidade que a gente não faria antes. Por exemplo, Rondônia aparece no estado. Paraná e Santa Catarina, esperado, mas enfim, o que acontece é que nesse período nós tivemos 9.585 tentativas de suicídio com ingestão de agrotóxicos. 9.000 pessoas tentaram se suicidar bebendo agrotóxico. O próximo. E aqui os casos de morte por intoxicação por agrotóxico. Essas mortes não só por tentativa de suicídio, mas por outros motivos relacionados à intoxicação. Pessoas que se intoxicaram com agrotóxico e vieram a morrer em função dessa intoxicação. Em termos numéricos, próximo, a gente tem o seguinte: nesse período, 1.186 mortes por intoxicação por agrotóxico, ou 148 por ano, ou uma a cada 2 dias e meio. A cada 2 dias e meio, uma pessoa no Brasil morre intoxicada com agrotóxico. Números oficiais. Quantas pessoas morreram em Brumadinho? Vocês lembram? Mais de 200. Em torno de 200 pessoas, né? Então, a gente tem quase um Brumadinho por ano no Brasil. Só em mortes por intoxicação por agrotóxico. do volume de agrotóxicos no Brasil são destinados para soja, depois cana-de-açúcar e depois milho. Vejam esse gráfico, 3/4 do volume de agrotóxicos comercializado no Brasil vai para esses 3 cultivos, soja, cana e milho. Justamente os produtos, digamos, as commodities exportadas pelo Brasil, tá certo? 3/4 de todo o volume comercializado tem como destino esses 3 produtos, soja, cana e milho. Próximo. E que produtos são esses, né? Quais são os agrotóxicos mais comercializados? O primeiro, mais de 1/3 é o glifosato, é um herbicida. O segundo, 2,4-D, também é um herbicida. E eu deixei grifado o acefato e a atrazina pelo seguinte: o acefato, porque está sob consulta pública, a Anvisa tinha aberto consulta pública e ia ficar só até o dia 6. O Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e os fóruns estaduais entraram com pedido junto à Anvisa para poder prorrogar. Está prorrogada a consulta. Seria bom vocês se manifestarem, há formas de se manifestar. Depois eu até posso passar, Paulo, para você. Enfim, tem todo um roteirinho de como a gente entra no site do Ministério da Saúde e se manifesta em relação à autorização ou não do uso do glifosato. O glifosato, eu vou falar um pouquinho dele, já é um herbicida. Eu deixei grifado o acefato e a atrazina. São 2 inseticidas. O acefato, proibido em 2003 na União Europeia, porque é neurotóxico, foi reavaliado no Brasil em 2013 e continuou sendo autorizado. Para soja, couve, feijão, tomate, não lembro, todos os alimentos que são importantes que estejam no nosso cotidiano. A única diferença é que após esse processo de avaliação, que a Anvisa admite que ele é neurotóxico,
A nota técnica do acefato é horrível de ler, inclusive, porque a gente quase passa mal lendo. Você quase começa a sentir as coisas que eles estão escrevendo, de tão assustador. Então, fraqueza nos membros, perda também da força do pescoço, e se a pessoa de fato se intoxica severamente, se não for atendida num hospital com equipamento de respiração assistida, pode levar à morte. E continua sendo autorizado para todos os alimentos. A única diferença é que ele não pode ser aplicado com bomba manual, bomba de aplicação manual, só com um equipamento mecânico. De resto, ele continua autorizado. A atrazina também, inseticida, também banida na União Europeia em 2004, continua sendo autorizada, e como vocês viram, essa aqui é a lista dos mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 7 mais vendidos, no Brasil, 2 são proibidos na União Europeia. Então, aqui começa essa discussão da assimetria. O quanto nós usamos, aquilo que nós usamos, 1/3 dos agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos na União Europeia. 1/3. E dos 7, 2 dos mais vendidos são proibidos lá. Dos 7 mais vendidos, 2 são proibidos lá. Em termos de volume, eu me lembro de estar trabalhando lá na Escócia com um mapeamento feito pela Agência Ambiental da União Europeia para a quantidade de agrotóxico por país, média, quilo por hectare, e a legenda do mapa deles era assim, de 0 a meio quilo por hectare, de meio a 1, de 1 a 1,5, de 1,5 a 2, mais do que 2, era o caso da Bélgica. E aqui no Brasil, se a gente for ver as médias do Centro-Sul, Mato Grosso, São Paulo, de 12 a 16 quilos por hectare. Então, imagina o que isso significa, né? O volume que isso representa. Enfim, isso, vamos lá. Essa aqui é uma experiência feita com ratos que foram alimentados com milho transgênico ou com água contendo resíduo de glifosato. Então, eu costumo dizer que eu não sou da área da saúde, nem da bio, e eu vejo os tumores dos ratos, e vocês também estão vendo. Então, qual foi o achado dessa experiência? Uma maior probabilidade das fêmeas desenvolverem tumores mamários e dos machos desenvolverem tumores no sistema gastrointestinal. Essa experiência foi conduzida por um professor francês chamado Serralini. Ele publicou, em princípio, numa revista científica renomada. Depois, uma pessoa ligada à indústria assumiu o corpo editorial dessa revista, despublicou o artigo. E depois ele foi publicado em outras revistas, e outros pesquisadores reproduziram exatamente a mesma experiência. E essa experiência é a mesma utilizada pela indústria no momento do registro do glifosato, que indicava que ele era seguro. Qual é a diferença? A indústria fez a experiência por 3 meses, e esses pesquisadores seguiram até 2 anos. Mesma metodologia, mesma quantidade de resíduo, tudo igual. Como chama o cara? Serralini. S-E-R-A-L-I-N-E, tem os acentos franceses aí, eu não lembro onde estão. Serralini, é isso? Em português? Serralini. Serralini em português. Depois eu posso te dar a indicação. Tem aqui também, tá bom? Depois Está citado no Atlas, né? Está citado no Atlas. Acho que está citado. Então, o glifosato é esse. 35% do volume de agrotóxicos comercializados no Brasil diz respeito a essa substância que é o glifosato. A Organização Mundial da Saúde reconhece desde 2015 que o glifosato é potencialmente cancerígeno para seres humanos. Esse potencialmente é por quê? Porque as experiências não são feitas com seres humanos. Então, é da classe IARC, que é a International Agency for Research on Cancer, que classifica. O IARC é o órgão da Organização Mundial da Saúde de estudo de câncer, e que classifica as substâncias, classifica o glifosato com 2A, e 2A significa potencialmente cancerígeno para seres humanos, comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos. Por conta disso, a França, por exemplo, já decidiu que a partir de 2022 o glifosato está proibido em território francês. Por favor. Só um instante. Eu esqueci de mencionar no começo que a gente vai ter um tempo para perguntas. Tá bom. Então, em vez de perguntar no meio, é melhor, né? Tá, Acumular para o final. Sim. De repente anotando, né? Sim.
Olha, eu ia reler os trechos da Raquel, mas eu acho que nem precisa, porque no primeiro trecho que eu li para vocês me lembrou exatamente essa questão do glifosato, era isso que ela estava falando, quando ela diz, olha, então uma estranha praga se infiltrou na minha região e tudo começou a mudar, algum tipo de feitiço maléfico, misteriosas doenças atacaram as galinhas, blá, 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 blá. Tudo isso que ela foi falando, na verdade a gente vai vendo que é o que tem acontecido. Essas substâncias, elas são produzidas por algumas empresas, certo? Elas estão nessa lógica dessa economia globalizada e há um oligopólio, digamos assim, no sentido de quais empresas controlam e há um processo de oligopolização, cada vez menos empresas controlando esse mercado. E aí, em primeiro lugar a Syngenta, depois Bayer, BASF, Dow, DuPont e Monsanto. E a Adamo, que também é chinesa. Enfim, quase 70% do mercado é controlado por 5 ou 6 empresas. Vocês vão ver que são 5 ou 6 vezes, porque recentemente também houve a compra da Monsanto pela Bayer, que a China comprou a Syngenta. Vamos ver o próximo. Que é isso, essas 6 empresas, na verdade agora 5, porque a Bayer comprou a Monsanto, estão controlando 70% do mercado global. Olha as vendas globais, 37 bilhões de dólares em 2017, só de agrotóxicos, não estou nem falando de fertilizante químico. Tá bom? Próximo. E aí, por países, a Syngenta agora é da China, porque a Ken China, que é uma estatal chinesa, comprou a Syngenta. A Adama, que nasceu no Paraná, era paranaense, foi comprada por uma empresa israelense e agora a China comprou também. Bayer alemã, BASF alemã, Dow, DuPont dos Estados Unidos e a Monsanto agora, a partir de 2018, né, a partir do ano passado para cá, alemã, empresa alemã, porque a Bayer comprou. Próximo. E aqui o controle do mercado. As empresas alemãs estão controlando 34%, mais de 1/3 do volume de comercialização de agrotóxicos. Próximo. Bem, aqui outra assimetria. A questão dos resíduos. Então a gente viu que o quanto nós usamos é muito superior, aquilo que nós usamos 30% do que nós usamos é proibido lá, e quando a gente vai olhar para os resíduos que nós autorizamos nos alimentos, resíduos de agrotóxicos, falar em usar o permitir o dobro é muita coisa quando a gente está falando de substância química, quando a gente está falando de agrotóxico. Imagina o que é a gente autorizar 250 vezes mais resíduo de malationa no brócolis do que eles autorizam de resíduo no brócolis da União Europeia. 250 vezes. O que é malationa? Malationa é um inseticida, larvicida, é utilizado nessas campanhas de saúde pública no combate a dengue, chikungunya, etc. A Raquel Carson, ela fala da malationa. Eu vou ler um trecho muito curtinho para vocês, que aparece na página 42. Ela diz o seguinte: malatião também é uma forma em português, a gente usa malation, malationa. Outro fosfato orgânico é quase tão conhecido da população quanto o DDT, sendo amplamente usado por jardineiros, em inseticidas domésticos, em pulverizações contra mosquitos e em campanhas gerais contra insetos, como a pulverização de cerca de 4.000 km² de comunidades na Flórida contra a mosca das frutas do Mediterrâneo. O Temer autorizou a pulverização aérea das cidades, via medida provisória. Não sei se vocês viram isso. Em função de controlar os vetores da dengue, chikungunya, etc. A gente não tem uma política de saneamento urbano e daí aprova a pulverização aérea das cidades. Essa pulverização, esse fumacê, já é isso. E a Raquel Carson está falando 60 anos atrás, a mesma substância. Então veja a sobreposição, porque quando eu falo desse fumacê, eu estou falando de malationa principalmente, mas não só, e estou falando desse resíduo de malationa, por exemplo, no brócolis. Olha o que ela continua falando. É considerado menos tóxico desse grupo de substâncias químicas e muitas pessoas presumem que possa ser usado livremente sem medo de danos. A publicidade encoraja essa atitude de tranquilidade. A alegada segurança, entre aspas, do malatião se assenta em pressupostos bastante precários, embora, como acontece com frequência, isso só tenha sido descoberto depois que o agente químico já vinha sendo usado havia vários anos. O malatião ou malationa
é seguro, entre aspas, apenas porque o fígado dos mamíferos, um órgão com extraordinário poderes protetores, torna-o relativamente inofensivo. A desintoxicação é feita por uma das enzimas do fígado. Se, entretanto, algo destruir essa enzima ou interferir em sua ação, a pessoa exposta ao malation recebe toda a força do veneno. Ela está falando dessa substância há 60 anos atrás. A mesma substância. Vejam agora o caso do malation no próximo. No feijão, a gente autoriza um resíduo de malation no feijão, 400 vezes maior do que o resíduo permitido no feijão da União Europeia. E esses dados, esses infográficos, eles não são só ilustrativos, eles estão proporcionais. Essas gotas estão proporcionais. Isso aqui é 400 vezes maior do que isso. Eu fiz as contas, tinha um artigo que eu estava escrevendo com o Carlos Walter, que é um professor da Federal Fluminense, mostrando justamente o que significa no corpo infantil. No malation eu não lembro agora de cabeça, eu acho, tá bom? Depois eu falo da soja com glifosato, que eu tenho certeza. Se eu não me engano, se uma criança consumir 100 gramas de feijão e 100 de arroz, uma criança de 10 quilos consumir num dia 100 gramas de feijão e 100 gramas de arroz dentro dos limites permitidos de malationa, ela extrapola em 12% que o seu peso corporal poderia tolerar dessa substância. Então imaginem o que é essa sobreposição de exposição. Porque ela é alimentar, ela é na água, como eu vou mostrar, e ela também é via aérea agora com essas campanhas. Próximo. Aqui o caso da soja, o glifosato, que é esse, o herbicida mais vendido, aquele da experiência dos ratos, a gente autoriza o resíduo na soja de glifosato 200 vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia. Se uma criança de 20 quilos consumir 100 gramas de soja em um dia, ela terá extrapolado em 20% o que o seu peso corporal poderia tolerar de resíduo de glifosato. Vou repetir. Se uma criança de 20 quilos consumir 100 gramas de soja em um dia, ela extrapola em 20% o que o seu peso corporal poderia tolerar de glifosato. Por isso que a União Europeia importa a soja do Brasil e da Argentina só para alimentação animal. Não importa para alimentação humana. Vai o próximo. E aí a água potável, que é outra questão séria, porque a água principal é o primeiro alimento, a gente tolera um resíduo de 2,4-D, que é conhecido como herdeiro do agente laranja. A Raquel fala disso, fala nesse início do livro o quanto essas substâncias eram armas químicas e depois elas foram utilizadas na agricultura. Então a gente permite um resíduo de 2,4-D no Brasil que é 300 vezes maior do que o resíduo de 2,4-D permitido na União Europeia na água potável. A gente está falando de água potável. Vejam, a soma de quaisquer substâncias na água, de quaisquer agrotóxicos na água da União Europeia não pode passar de 0,5 microgramas por litro. 0,5 a soma. Para o 2,4-D no Brasil, 30. Aí o próximo. E aqui o caso mais chocante, escandaloso de todos, que a gente permite um limite de glifosato, na água potável do Brasil, 5.000 vezes maior do que o limite de glifosato permitido na água potável na União Europeia. É um escândalo mundial. Aí o próximo, daí tem alguns mapas em que eu mostro essa exportação brasileira de alguns produtos para a União Europeia. Aqui a lista de agrotóxicos proibidos na União Europeia utilizados na agricultura brasileira, e aqui essa importação em termos de países. Quem é que importa mais? Bom, enfim, no caso aqui dos citros aparece com destaque a Espanha, Países Baixos e Reino Unido, mas enfim, 80% do suco de laranja exportado pelo Brasil tem como destino a União Europeia. Próximo. Aqui o café, de novo, a lista de produtos proibidos na União Europeia e autorizados para o cultivo do café no Brasil. Tem autores que chamam isso de círculo de envenenamento, porque essas empresas têm sede aqui na União Europeia, sobretudo na Alemanha, proíbem essas substâncias aqui, vendem para nós, mas a maior parte volta nos alimentos que eles importam. Só não é tão bacana, eu penso, essa ideia de círculo, porque círculo dá a ideia de uma horizontalidade, na verdade há uma grande
o impacto social e ambiental fica no Brasil. É diferente. O próximo. E aqui o caso da soja, também a mesma coisa, a lista de produtos, dos 150 agrotóxicos autorizados para a soja no Brasil, 35 são proibidos na União Europeia. Então sempre em torno de um quarto, um terço proibido lá, e essa volta, digamos, que acho que é importante que a comunidade europeia tenha essa noção, inclusive para poder se corresponsabilizar. Porque as empresas têm que ser de fato, né? As empresas alemãs controlam 34% do mercado. Aí o próximo, esse aqui foi um mapa que me chocou demais fazer, porque quando eu fui trabalhando com os dados, eu fui me dando conta de que 20% da população intoxicada são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, 20% do total. E daí fui fazendo os mapas com faixas etárias menores, até que cheguei nos bebês. 343 bebês intoxicados com agrotóxicos nesse período. 343 bebês. 0 a 12 meses. 0 a 12 meses eles não se locomovem sozinhos. Como é que eles estão se intoxicando? Aí isso mostra duas coisas. Primeiro, um atentado à infância. Um atentado à infância. E segundo, qual é o grau de vulnerabilidade da população brasileira a ponto dos bebês estarem se intoxicando? Então a ministra da Agricultura, um mês atrás, disse: não, as pessoas se intoxicam porque não leem o rótulo para aplicar e fumam aplicando. Não sei qual a melhor palavra para isso, mas acho que de responsabilidade, uma declaração de uma pessoa pública, ministra da Agricultura, imagina os bebês se intoxicam. 343 bebês em números oficiais, o próximo. Se a gente for olhar para o que provavelmente pode acontecer em função da subnotificação, é possível que a gente tenha tido nesse período 17.150 bebês intoxicados, de 0 a 12 meses. Não se locomovem sozinhos. O efeito de uma intoxicação no corpo infantil é muito pior do que no corpo adulto. Muito pior. Tem toda essa discussão dessa professora que eu estou contando para vocês, que se chama Silvia Brandalize, mostrando os efeitos no corpo em desenvolvimento. Uma coisa é um corpo pronto, com o sistema imunológico pronto, receber uma carga de agrotóxico, e outra, mesmo respeitando, entre aspas, a proporção, bebê. Então, acho que esse é o quadro geral, aí o próximo. Aí aqui eu tenho o link para vocês acessarem, fazerem download do Atlas em inglês, é essa aqui a versão, está aqui, nesse link. Da versão em português está no meu blog, está em outros lugares também, www.larissabombardi.blog.br/Atlas2017. Queria fechar dizendo que tem uma potência enorme esse livro da Raquel Carson. Na verdade, ela começar esse trabalho discutindo a fábula, o Milton Santos tem algo muito legal que no livro Por uma Outra Globalização, o Mundo Visto pelo Lado de Cá, ele vai falar da globalização como fábula, o mundo como nos fazem crer, e depois a globalização como perversidade, o mundo como ele realmente é. Então essa ideia da fábula que ela constrói, num mundo hipotético, e depois ela vai mostrando nesse mundo hipotético os horrores que acontecem, que já estavam acontecendo, e na verdade é isso que a gente tem visto. Então por isso eu queria agradecer ao Paulo e dizer da pertinência desse nome Por uma Primavera Sonora, porque eu acho que a única possibilidade, como diria o Paulo Freire, a única possibilidade de transformação é com a consciência. E por duro que seja, acho que é bom que a gente saiba e que esse tema faça parte do nosso cotidiano, porque discutir a questão da alimentação, ela é central. Discutir alimento é discutir a sociedade. Não tem como a gente discutir a questão da alimentação sem a gente discutir um projeto de nação, um projeto de sociabilidade. Que nação a gente quer, que mundo a gente quer. Então, obrigada, Paulo, pelo convite. Obrigada por estar aqui com vocês. Eu menciono que eu só fiz a ponte, tive essa ideia, mas o coletivo, aí, principalmente da obras, mas também a Cambio, etc., também possibilitou essa vida. Então está aberto aí, acho que não precisa de microfone, né? Quem quiser fazer perguntas aí, são vários temas, né? Vários... Quando você falou de
aumentados, eu lembrei do autismo. Sim. Fala que o autismo que é aumentado também tem vários artigos científicos que estão relacionando essa exposição e esse aumento de autismo, também porque muitos desses agrotóxicos são neurotóxicos. Então, enfim, tem estudos de caso. Não dá para dizer, olha, a gente já teceu uma metodologia e mapeou isso nacionalmente. Isso a gente não fez, mas tem vários trabalhos científicos que mostram essa correlação. Não tem dúvida de que isso existe. No Brasil, tem algo que ainda é muito no plano da observação, mas de pessoas que trabalham, altos funcionários públicos, digamos assim, que estão trabalhando nas franjas sobretudo no centro-oeste, na região de fronteira agrícola, e que as mulheres em fase fértil estão tendo uma grande quantidade de bebês com autismo. Então eles estão percebendo isso, mas assim, não estou falando para você de dado científico, mas de observação, eles estão observando. Então, como tem esse alto funcionalismo, uma população de alta renda consegue acessar serviço de saúde e diagnosticar precocemente, então estão verificando, as mulheres estão vendo entre elas essa quantidade de crianças com autismo, nas franjas, nas bordas, digamos assim. Tá, de cultura. Tem vários. diz na borda das pessoas que moram próximo, sei lá, Primavera do Oeste, Rondonópolis, Sinop, Lucas do Rio Verde. Oi. Queria perguntar para você como que ficou sua relação com o alimento depois desse trabalho, né? Porque pensando muito na minha cabeça qual que é a solução do nosso consumo, né? Eu tenho muito a ideia que tudo que vem na terra é melhor para o meu corpo. Só que aí, diante desse cenário, eu fico um pouco aflita. Eu já escutei profissionais falando que é melhor você comer um pacote de bolacha do que comer... Pelo amor de Deus, uma tremenda de uma irresponsabilidade. Isso como você chama? Ana. Por que é uma tremenda de uma irresponsabilidade? Porque a gente tem no nosso imaginário que as frutas, verduras e legumes são os mais contaminados, mas porque a Anvisa, quando faz o programa de análise de resíduo de alimentos, que se chama PARO, ela olha os alimentos frescos, ela não olha para a soja, ela não olha para o trigo. O glifosato não é avaliado, é uma brincadeira de mau gosto esse monitoramento que tem no Brasil. Então fica no nosso imaginário que esses produtos, eu não vou chamar nem assim, porque eu não gosto, que esses alimentos estão contaminados e que aí posso chamar de produto industrializado, não tá, bolacha, pão, tá tudo. É que a gente não tem a mensuração. Mas não. De que forma resistir a isso, se isso tem algum sentido, ou se a gente precisa começar a pensar economicamente, a falar em economia para tentar reverter o quadro. Eu acho que dos dois jeitos. Enfim, acho que a grande contribuição dela que ela menciona é a questão da informação. Então, eu acho que, não sei se é mais tão formiguinha, eu sinto as pessoas cada vez mais sensíveis a isso. Então, uma coisa é a informação, sei lá, precisa de Paulo Freire high-tech aí da gente trazer isso, de verdade, para as escolas. E as crianças têm uma grande potência nesse sentido, tem que ser essa. Eu acho que o alimento é uma tremenda de uma pauta. Transdisciplinar, ela nos atravessa a todos, não tem algo que alimento não toque a todo mundo. Enfim, acho que esse caso, o câncer ser prático, não sei se posso dizer essa palavra, vou usar ela de forma não científica, o fato do câncer ser uma epidemia hoje está acordando todo mundo, porque quem não conhece, meu pai morreu de câncer há 2 anos, estou falando algo que não é uma amostra, uma vivência. Um grupo deles de amigos, mais 4 pessoas com câncer, uma morreu, não dá, né? Como que é isso? Como é que está lidando com isso? E todo mundo sabe o que é o drama de ter alguém com câncer na família. É horrível, é um sofrimento só. Então as pessoas estão acordando, né? Não sei se é tarde demais, eu espero que não, né? Agora, se a gente continua nessa, a gente está em rota de colisão sim, não tem dúvida. Então acho que o caminho é esse, você perguntou outra coisa. Ou se a gente já parte para falar em termos econômicos, assim. Em termos econômicos, acho que é uma possibilidade, porque eu não sei se vocês viram essa semana, um diretor de uma rede sueca de supermercados já declarou que não vai mais comprar alimentos do Brasil em função desse aumento de aprovação de número de novos produtos no governo Bolsonaro. Então eu penso que essa pressão é uma outra, tem que ser dessas 2 vias, eu acho. E na Alemanha foi bacana, porque também eu me reuni com um grupo de
ativistas de uma ONG, acho que se chama Acionistas Críticos, eles compram ações das empresas para poder participar das reuniões de acionistas, para sensibilizar os acionistas. Olha, o que é que vocês estão comprando ação dessa empresa? Olha o que está acontecendo no Brasil, etc, etc. Então, eu acho que tem que ser esse duplo mecanismo da conscientização e da pressão econômica. Agora, também essa conscientização, a gente precisa fazer um esforço para que ande a passos largos. Por que eu estou dizendo isso? Porque também o capital se apropria dessas formas. Então, por exemplo, semana passada eu fui dar uma palestra na Biofer, eu fiquei assustada com a magnitude daquilo. Falei, uau, olha o que isso está movimentando. Então é evidente que vira um nicho de mercado. Então o que a gente quer? Grandes companhias controlando uma alimentação orgânica, ou a gente quer um outro, de novo, pacto de sociabilidade? Com muita gente na terra podendo plantar, sei lá, através da agroecologia. Ou a gente quer isso? A gente quer democratização do acesso à terra? Ou a gente quer esse controle também? Quer continuar comprando das empresas, de outras? Uns anos atrás eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a maior empresa produtora de semente orgânica nos Estados Unidos era a Monsanto. Isso a gente não quer. Então a gente tem que dar esse... Por isso que acho que na escola essa discussão é importante, porque tem que dar esse salto. Não é substituir um insumo por outro. O que é discutir agricultura? Aí ele está de pé. Talvez, não sei se vai na mesma linha do que você falou, mas o que eu estava pensando tem a ver com o plano de ação também. Tipo, quando você está aí fazendo esse trabalho, é um trabalho de muita relevância, né? Tipo, em termos de dados, notícias e tudo mais. E eu imagino que tem outras pessoas aqui que se inspiram e querem fazer coisas parecidas. Inclusive pessoas que eu olho aqui que estão tipo, no mestrado, no IC. E não é... Enfim, se você preferir não responder essa pergunta, tudo bem. Mas, tipo, não é super raro acontecer de pessoas que pesquisam essas coisas ficarem meio visadas, assim. Ficarem meio, tipo, sei lá, vistas como uma coisa perigosa por quem está, tipo... em cima dessa situação. E aí eu fico pensando em que tipo de práticas a gente pode ter de proteção mesmo, de conseguir se manter fazendo a parada e mais saber da sua experiência, assim, como você vê essa situação, o que você faz para se sentir segura diante disso tudo e o que você faz que te traz energia para continuar nesse caminho, porque não é uma coisa simples, né? Tipo, traz bastante dor e tal, tudo isso. Então, você sabe que eu nunca fiquei muito preocupada com isso, porque eu acho que o que traz muita proteção para o meu trabalho é o fato dos dados serem públicos e oficiais. Então, não tem um dado aí no Atlas que não seja um dado público e oficial. Então, isso é, de certa forma, silencia, sabe? No outro dia, o Pedro Serafim, que é o coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos, ele falou, olha, seu trabalho que foi discutido na Câmara dos Deputados, eu já fui lá também para uma audiência pública em Brasília para falar, uma audiência pública sobre o Programa Nacional de PNAR, Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. E ele falou, ninguém falou nada, ninguém levantou a voz para falar, olha, tem alguma inconsistência, nada. Então eu acho que essa proteção está nesses dados, que são públicos e oficiais, e tem pesquisadores perseguidos no país, não pensa que não tem alguns que foram silenciados, a justiça obrigou o pesquisador a ficar um ano sem falar, assim. Eu sempre também tomo muito cuidado com as palavras, tenho muito cuidado para não ser leviana, para ser estrita no rigor dos dados e de palavras. Eu posso falar a palavra agrotóxico, posso falar porque é uma palavra que inclusive está na nossa lei, então eu tomo cuidado para falar em público, para usar as palavras certas e não fazer, digamos, uma avaliação moral, mas fazer uma avaliação que é científica. Os dados eles falam por si só. Isso te cansa muito, assim, tipo, ficar nesse rigor de discurso e tal, ou não, tá só? Não, ao contrário, isso não cansa, isso dá segurança, dá uma tremenda segurança isso. Quando eu estava na Europa, teve um dia que eu fiquei assustada, porque um
um jornalista francês me entrevistou e falou assim, você não se sente meio Snowden? Eu falei, não, porque eu revelando o negócio que ninguém revelou. Eu falei, não é bem assim, mas enfim, eu passei um dia de... mas depois passou, entendeu? Porque, enfim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Claro, eu tenho noção do que a gente está lidando. Está lidando com alguma coisa que é espinha dorsal no país. E que, na verdade, é ao contrário. Na verdade, não é o agronegócio que sustenta o país. A sociedade brasileira é que sustenta o agronegócio. Porque se a gente for olhar todas as anistias para dívida, etc., é ao contrário. A gente sustenta essa... O Estado subsidia, né? Na verdade, o Estado subsidia, o que o Estado brasileiro tem feito? Mediado o interesse duplo, de um lado dos grandes produtores rurais, dos grandes proprietários rurais, e de outro das empresas transnacionais. E aí o Estado está mediando como? Via executivo, via legislativo, o Estado media. É isso que o Estado brasileiro tem feito. É a gente que paga. A sociedade inteira, né? O ônibus é nosso. Enfim, quantas pessoas emprega esse sistema de agricultura? Os dados do IBGE mostram que diminuiu em 10% o emprego no campo, de um senso para o outro. Concentrou mais a terra. Enfim, quem beneficia? A quem beneficia? É uma classe muito pequena de pessoas que são beneficiadas com esse modelo. Mas, no entanto, tem um controle. Então, a estrutura oligárquica no Brasil que a gente não conseguiu quebrar. Oligárquica no sentido da apropriação privada da terra, da representação das cadeiras de assento no nosso parlamento. Posso fazer mais uma nessa linha, meio rápido? O que você imagina que a gente, pessoas comuns, pode fazer para aumentar a segurança desses pesquisadores que você falou, desse sentido? Eu acho que a segurança está na visibilidade. Quanto mais essas pesquisas são partilhadas, mais a gente está seguro. Você trazer, mostrar, tem isso aqui, foi feito assim, assim, assado, financiado pela FAPESP, esqueci de agradecer a FAPESP, mas apareceu logo no início, eu acho, o logo da FAPESP. A pesquisa é financiada com dinheiro público, a importância da pesquisa financiada com dinheiro público, eu acho que é isso, acho que é dar visibilidade. Divulgação científica. Divulgação científica. Eu queria fazer a pergunta nesse sentido, né? Que aqui tem muitos extensionistas, né, universitários, né? Então, essa lei de estar divulgando, não necessariamente dados primários, a gente como pesquisadores, como você, que vai às fontes, mas está replicando, por exemplo, o seu Atlas, no sentido de estar podendo atingir mais pessoas, de um modo mais lúdico, de um modo mais, a partir de dados concretos que você falou, podendo estar transferindo isso para outros meios, mini vídeos e redes sociais. Vídeos, eu até já vou dar uma notícia agora. Eu dei uma entrevista para o Bob Fernandes que circulou um monte. Eu mesmo recebi de vários grupos, circulou na internet. E agora a gente vai gravar toda semana, vai ter uma vez por semana vai ter uma coluna. Oi? Não é podcast porque não é só áudio. Então, vai ter uma coluna também. Toda semana também eu estou na Rádio Brasil Atual, toda quinta-feira de manhã, falando. Eu acho que são as formas, essas coisas circulam no WhatsApp, sobretudo quando são curtas, né? Circulam. E o Atlas também está disponível para download, circulou um monte, foram muitos, milhares de downloads. Acho que é um material para a sala de aula incrível, né? Eu acho. O mapa fala por si só. Mas talvez um formato mais palatável para faixas etárias, uma coisa... Passar do científico para uma coisa um pouco mais... Você sabe que na Biofera o menino veio me procurar, olha, professor, e se fizesse uma coisa que tem aquela história de tudo, né? Se fizesse alguma coisa, eu nem tinha pensado, ele deu essa ideia, eu acho que é uma possibilidade. Desenho animado, história de quadrinhos, uma coisa que possa estar... Eu queria fazer uma pergunta. Professora, eu queria entender melhor como que foi durante esse processo de elaboração do mapa a coleta de dados, assim. Se você pegou dados que já existiam ou você teve que ir a campo? Não, eu peguei dados que já existiam, IBGE, IBAMA, Ministério de Indústria e Comércio, Anvisa,
O SINAM, Sistema Nacional de Agronomia, do Ministério da Saúde, dados da Agência Ambiental da União Europeia, os dados que já existiam. Os que não existiam foram os dados de pulverização aérea no estado de São Paulo, que o Marcelo Novaes, defensor público, teve acesso e me forneceu, e eu trabalhei com esses dados, mas são dados públicos também. Foram dados públicos. E quem fez a cartografia foi o meu companheiro da época, pai dos meus filhos, ele quem trabalhou. O Atlas foi todo feito com software livre, o software se chama Fil-Carto, um software francês livre, foi toda a edição, toda com software livre, o Edu fez um capricho incrível, me ajudou também coletando dados, eu fiquei alguns anos coletando esses dados, ele também me ajudou, enfim, foi feito assim, sem equipe. O Brasil ele fabrica ou importa? Importa muito. A gente quase que monta aqui, na verdade, as coisas. A gente importa. O Brasil é um grande importador de agrotóxicos. E outras coisas que a gente tem descoberto recentemente, a gente está com a pulga atrás da orelha, mas não trabalhou ainda, é com... O Brasil está importando agrotóxicos, sobretudo alguns muito tóxicos, que são formicidas, de países que não tem indústria. Então a gente está suspeitando que tem alguma coisa estranha, a gente não olhou para isso ainda, mas a gente está começando a olhar. Então, o Brasil é um grande importador de agrotóxicos, basicamente a gente monta. Sabe o país mais? China. Professora, queria que você comentasse um pouco dessa esquizofrenia da Alemanha, que ela está na União Europeia, que proíbe, mas ela é uma grande produtora. Essa esquizofrenia a gente podia chamar de divisão internacional do trabalho, que é isso, né? Ou uma geografia desigual da inserção dos países da América Latina nessa economia mundializada. Que é isso, vale a pena a palavra esquizofrenia porque mostra exatamente como é isso. A gente tem uma Organização Mundial do Comércio, tem a ONU, etc. Por que vale 2 pesos e 2 medidas? Então, a ideia é trazer isso à luz. Por isso foi importante a discussão na Alemanha, enfim, para a sociedade se dar conta disso. O que é que eles estão apoiando? Que assimetria é essa? É isso. Que lugar é esse que a gente está ocupando no Brasil? É um lugar subalterno. Brasil, México, Argentina... E não por acaso também né, América Latina, o mundo todo indo para a direita, mas a América Latina sobretudo, com golpes que não são só no Brasil, enfim, todo um lugar no mundo, um lugar que é político, um lugar que é econômico. O Galeano tem uma frase incrível naquele Veias Abertas da América Latina, que ele diz: puxa, a América Latina se especializou em perder? Nós nos especializamos em perder? É isso. Essa esquizofrenia é isso, esse lugar desigual que a gente ocupa no mundo. A gente topa ocupar esse lugar. Porque a gente vai destinar uma Alemanha inteira só em soja, transgênica ainda. Nem tinha falado, esqueci de falar isso. 98% de uma Alemanha inteira de soja transgênica no Brasil. A gente está escolhendo estar nesse lugar. Então, nessa divisão internacional do trabalho, alguns ganham, outros perdem. É isso. Você acha que existe alguma tendência de modificação dessas legislações acerca do uso de agrotóxicos ou você acha que só vai piorar? Eu acho que o momento atual está muito ruim, mas a gente tem tramitando no Congresso tanto o chamado PL do veneno, que é o apensado de leis que ganhou esse apelido, porque na verdade visa ainda vulnerabilizar mais a nossa lei de agrotóxicos de 1989, mas também tem o PNAR, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é o contrário, vai no sentido de fomentar a agroecologia, fazer a transição agroecológica tanto quanto possível, destinar para alimentação escolar, de hospitais, etc., alimentos orgânicos de base familiar. Então, enfim, é o que está em discussão. Agora, você sabe que mesmo assim eu sou otimista, porque eu penso que as pessoas estão tomando consciência, há uma conscientização maior. Tanto o que me faz crer nisso? Que na penúltima eleição eu não lembro dos deputados terem a questão dos agrotóxicos como pauta de campanha. E nessa última eleição eu vi vários tendo isso como pauta. Acho que está em pauta. Acho que não sai mais de cena, é uma questão que está todo mundo olhando.
fato, eu não sei. Mas que uma das desculpas das pessoas que têm monocultura é que se elas não fizerem isso, não vai ter alimento para todo mundo. Mas quando na verdade o Brasil ele é sustentado por agricultura familiar, porque a maioria são pequenos produtores, na verdade. 70% do alimento que a gente consome no nosso cotidiano é produzido pela pequena propriedade. Então toda a discussão dessa, né, que a Raquel Carson traz, da discussão da Revolução Verde, que ia acabar com a fome no mundo, na verdade a gente está se contaminando e a única coisa que está estável é o nível da fome. Um terço da humanidade passa fome. Isso não mudou. Mas é verdade, 70% da nossa alimentação é produzida na pequena propriedade. E aí, esse circular que você falou, que veneno vem, mas também volta produtos não só para soja, para gado lá, mas também chocolate, frutas. Fruta, café. Isso eles não controlam? Pouco. A discussão bacana que foi interessante lá na Alemanha foi isso, porque o que a Angelique, que é a coordenadora do Pan Europe, revelou? Um pouco eu já sabia, mas foi muito curioso ver vindo dela. A Europa, ela não tem um monitoramento único da entrada, cada país faz o seu. Então essa é uma coisa. Ela mostrou os dados, praticamente 80% dos alimentos do Brasil que foram monitorados apresentaram algum resíduo de agrotóxico e 10% resíduo acima do limite. Também é um pouco divulgado, eles também na PAN, né, no grupo deles, Pesticides Action Network, estão trazendo isso à luz, estão discutindo, olha, a gente não está olhando o que a gente está comendo. Isso está sentando, estou colocando em discussão, a gente precisa de uma padronização da União Europeia de monitoramento, eles não têm sanção. Então, por exemplo, já vários casos de fruta que volta para o Nordeste, às vezes vendida no farol mais barato do que em outros lugares, bateu lá e voltou. Mas não tem sanção, não vamos mais comprar, isso não existe. Eles continuam comprando. Se caiu, eu mesma vi no monitoramento do Reino Unido, manga, melão brasileiro que estava com resíduo acima do permitido e a carga volta. Mas não há sanção. Onde você ficou sabendo disso? Eu nunca vi nenhuma notícia dessa. Eu acho que é um negócio relevante, né? Dessas frutas que vai lá e a galera fala... Isso quem trouxe essa notícia foi o Pedro Serafim, que é o coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. O que eu vi é frutas monitoradas no Reino Unido, frutas do Brasil e que estavam com resíduo acima do permitido. Tem mais alguma pergunta? Eu queria agradecer a Gambio aí, que está puxando essa coisa do meio ambiente. Uma da hora, acho que não teria saído essa palestra sem você, mano. E também que, não sei se todo mundo sabe, mas a Gambio faz um trampo de compostagem local aqui, muito foda. Muito foda. Tipo, essa discussão a gente teria que trazer para a USP, sabe? Como a gente passa tão ao largo disso, né? É uma discussão que a gente teria que trazer para a USP. Tanto a alimentação do bandejão, começar a discutir o bandejão. Vamos... Então, e o resto da alimentação do bandejão, e mesmo, sabe? Na Paraíba eles têm uma experiência agroecológica incrível, feira agroecológica dentro da universidade. A gente teria que discutir lixo, a gente não discute lixo aqui na USP. É horrível o jeito como a gente lida com lixo na USP, com plástico, com alimento. Na USP a gente fala daqui. Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão. Então, a Gambio, não sei se todo mundo sabe, mas eles fazem, aí você me corrige se eu estiver errado, mas fazem compostagem de todas as copas de departamentos. Lixo orgânico. E a gente usa esse composto de lá. qual departamento? Só daqui? Só a biologia inteira. Que ótimo. 1 tonelada por ano. Uau, que bacana. É muito foda. E quem quiser conhecer aí... Isso é bacana, vou... Não sei se você quer que troque ideia com vocês aí, quem quiser conhecer melhor. Boa, Boa, botar os alunos da geografia em contato com eles. Tem um grupo de agroecologia lá, não sei se... E compostagem eu converso com o pessoal. Compostagem é um negócio que dá pra fazer sem ter um lugar ótimo pra plantar. É simples, né? As plantas que você está fazendo hoje foi igual ao ano passado? Não. Foi igual ao ano passado? Você fez palestra ano passado aqui também? Não. Hã? Não vi. Se eu fiz aqui o ano passado, não. A palestra? Seu nome é Larissa? Meu nome é.
Eu fiz em outros lugares. Fez no seu mais geral, na Geociência. Ah, Geociências. Na Geociências. Ô, professor, Parecida. Na verdade, não mudou. a disciplina de Geografia Agrária, a senhora ministra Não também? sou eu quem ministro Geografia Agrária. Eu estou ministrando uma disciplina agora que chama Trabalho de Campo de Geografia. Comenda? A gente vai para o assentamento semana que vem, assentamento do Todos Santos, a gente vai passar um feriado lá. Sábado agora a gente vai para o Pico do Jaraguá, para o Pico fazer uma parte do trabalho mais geomorfológico, mais geografia física, depois a gente vai na terra indígena e aí depois no feriado a gente vai para o assentamento do Todos Santos, que é americano. Acho que é isso. Obrigada.